Olá, amantes da história! A nossa aula hoje é sobre Roma Antiga, então bora comigo! Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre a localização de Roma. Ela fica na Península Itálica, tá? Nós podemos dividir a Península Itálica em três partes. No norte, um povo chamado Etrusco. No centro, a região do Lácio, onde será formada Roma. E no sul são as colônias gregas, a chamada Magna Grécia. Lembra, pessoal, o solo grego é pouco fértil. Então isso fez com que os gregos fundassem colônias em várias regiões, inclusive no sul da Itália, a Magna Grécia. Roma nasce de uma necessidade dos povos da região do Lácio se unirem para se defenderem contra as invasões etruscas. Então, lembrando, os etruscos estão aqui no norte, eles vão fazer ataques no centro da Península Itálica, na região do Lácio, para saquear os povos da região. Então, dessa necessidade dos povos, as tribos, se defenderem contra as invasões etruscas, é que vai nascer a cidade-estado de Roma. É isso mesmo. Lembrando que nesse início, Roma não é nada mais do que uma cidade-estado na Península Itálica. Mas, logicamente, para o prazer intelectual, para a cultura e para o vestibular, é até mais importante nós lembrarmos da versão lendária de Roma, que é a famosa lenda de Rômulo e Remo. Bora lá então? Olha, pessoal, para entender a lenda de Rômulo e Remo, precisamos dar um pulinho lá na Guerra de Troia. Enéas era um herói troiano. Enéas lutou até o fim da guerra. Mas vocês sabem, os gregos venceram. Quando não dava mais para lutar, Enéas fugiu de Troia. Mas fugiu porque não dava mais. Inclusive levando seu pai nas costas. E é nesse momento que Enéas olha para trás e vê toda a cidade pegando fogo, que ele diz: meu nome é Enéas. Bem, ele não falou isso não. Mas Enéas chega até a Península Itálica e ali vai fundar uma cidade, um povoado chamado Alba Longa. Beleza? Então Enéas funda Alba Longa. Enéas tinha dois filhos, o Númitor e o Amúlio. Quando Enéas morre, Númitor assume. Porque Númitor era o homem mais velho. Então ele assume o poder. Beleza? Só que o Amúlio era muito invejoso. O Amúlio queria o poder para ele. Então o Amúlio dá um golpe no irmão Númitor e toma o poder. Manda prender Númitor. Então Amúlio, que significa aquele que é mau, depõe o irmão e torna-se rei. Acontece que o antigo rei Númitor, que agora está preso, tinha uma filha, a princesa Réia Sílvia. E quando Amúlio depõe o Númitor, os profetas profetizaram: Réia terá 2 filhos. E esses filhos vão vingar o avô, vão restituir Númitor ao poder. Amúlio, preocupado com a profecia, manda prender Réia num palácio para virgem vestal. Palácio para virgens vestais são aqueles palácios onde só ficavam mulheres, virgens. Por isso que é um palácio de virgens vestais. Eram virgens consagradas aos deuses. Bem, se a Réia está presa num palácio de virgens vestais, não tem como ela ter filhos. Vocês perceberam, turma? Amúlio está tentando escapar do seu destino. Vocês já sabem bastante mitologia greco-romana. Ninguém escapa ao seu destino. Beleza? Bora lá então. Então prendeu a princesa Réia no templo para virgens vestais. Ok? Só que num belo dia, enquanto a princesa Réia dormia, Marte, o deus da guerra, entra no templo, faz amor com Réia e dessa relação de Marte, deus da guerra,
com a princesa Réia, nascem Rômulo e Remo. Estão percebendo? A profecia está se cumprindo. Quando o rei Amulio fica sabendo que nasceram os gêmeos, Rômulo e Remo, ele tira os gêmeos da mãe, coloca os bebês num cesto no rio Tibre, tá? Para que eles morressem. O que ele pensou? Olha, o cesto vai virar, os bebês vão morrer afogados, eu escapo da profecia. Só que novamente entra o destino. Soprando o cesto para o barranco do rio. Uma loba ouve os bebês chorando, vai lá e socorre os bebês, salva os bebês e os amamentam. Né? É a lenda da mãe loba também. Veja bem, a loba, ela não cria os bebês, ela apenas salva e os amamenta. Um casal de camponeses, aí sim, encontram os bebês e criam como se fossem os seus filhos. Belezinha? Quando cresceram, resumindo um pouco a história, quando cresceram, souberam da verdade. Que na verdade, eles, Rômulo e Remo, já moços agora, eram filhos de Númitor, que estava preso, que perdeu o poder porque o tio-avô deles, o Amulio, tomou o poder. Então, nesse momento, a profecia se cumpre. Rômulo e Remo vão depor Amulio, o tio-avô, e vão restituir o avô deles, Númitor, no trono. Então, Númitor torna-se novamente rei. Como presente para seus amados netos, Númitor dá um pedaço de terra para eles, para que eles construam a sua própria cidade, lá na região do Lácio. Foram lá então para fazer a cidade deles. Na hora de dividir a terra, eles brigaram, eles se desentenderam, né? Remo ficou enciumado, porque Rômulo teria sido o escolhido dos deuses. Remo entra na parte de Roma, né? Rômulo é bravo com essa invasão de Remo, acaba matando seu próprio irmão e fundando Roma sozinho. A lenda de Rômulo e Remo. Vamos lá, querem ouvir de novo? É o seguinte, pessoal. Rômulo e Remo, filhos do deus da guerra, Marte, amamentados por uma loba, um animal feroz, foram tirados da mãe. Quando cresceram, Rômulo matou Remo e fundou Roma. Só que vocês sabem que todas as lendas e mitos possuem um significado. A lenda de Rômulo e Remo ressalta o caráter guerreiro, o caráter militarista do povo romano, porque são filhos do deus da guerra, Marte, alimentados por um animal feroz, uma loba. Saíram lá de Troia, fundaram Alba Longa, fundaram Roma, ou seja, é um povo expansionista. É isso que essa lenda ressalta, o caráter guerreiro, militarizado e expansionista do povo romano. Bem, amantes da história, voltando para o caráter mais histórico, a sociedade romana era formada pelos patrícios, a aristocracia rural, que possuía as melhores terras e o poder político. Abaixo dos patrícios, uma classe chamada de clientes, possuía as piores terras, era uma classe meio que parasitária dos patrícios, tá? Muitos clientes eram sustentados por seus patronos, os patrícios, com um pedaço de terra, com dinheiro, até com alimentação. A principal obrigação do cliente era ser fiel politicamente, militarmente, ao seu patrício. Daí que vem o atual termo clientelismo na política. O que é ter uma política clientelista hoje em dia? É fazer favores pessoais em troca de apoio político. Clientelismo vem dessa classe clientes lá de Roma Antiga.
abaixo dos clientes, a maioria absoluta nesse começo, que eram os plebeus, camponeses, artesãos, pequenos comerciantes, os soldados, os trabalhadores de Roma. E na base, os escravos. Lembrando, turma, que nesse início da monarquia, da fase monárquica, Roma é só uma cidade-estado. Então Roma não tem ainda muitos escravos, já havia, mas não muito ainda. Roma vai começar a crescer, expandir para valer na fase republicana. Aí sim, Roma vai passar a ter um modo de produção escravista, belezinha? Então, ó, topo da pirâmide, patrícios, poder político, melhores terras. Abaixo deles, uma classe parasitária, os clientes que viviam de favores dos patrícios. A maioria da população, a plebe romana. E na base, os escravos. Tal como na Grécia, né, a maioria por nascimento, por guerras ou por dívidas. Belezinha? Principal órgão político, Senado, tá? O Senado é quem fazia as leis para Roma, escolhiam os principais cargos ali em Roma, tá? Os senadores formam o poder legislativo. Pessoal, para os vestibulares, isso cai bastante. Senado é o único órgão que sempre existiu na história romana. Na monarquia, na república e no império. E no Brasil, pessoal? Qual que é o órgão político que sempre existiu, desde a colonização até hoje em dia? As câmaras municipais, né? Um linkzinho aí com história do Brasil. Belezinha, turma? No século VII a.C., lembra dos povos etruscos, que eu disse que faziam constantes invasões na Península Itálica, no centro ali? Na verdade, os etruscos já estavam na Península Itálica, mas ao norte ali, tá? E eles faziam vários ataques na região de Roma para saquear. Quando chega no século VII, os etruscos invadem e conquistam Roma para valer. Então começa um período de dominação etrusca sobre Roma. São os reis etruscos. E essa dominação vai até o século VI, tá? 509, quando a aristocracia patrícia vai depor o último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo, tá? Com a deposição de Tarquínio o Soberbo, tá? Os patrícios resolvem mudar a forma de governo. Para que ter reis para nos governarem, se nós podemos nos autogovernarmos? Né? Então vamos trazer o poder para nós. Então chega de monarquia. Após a deposição de Tarquínio o Soberbo, os patrícios instalam a República Romana. Rex, 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 aquele que cuida. Públicos, da coisa pública. Ser republicano é zelar, é cuidar daquilo que interessa a todos os homens. E assim começa a República Romana. E a República nós veremos no nosso próximo encontro. Então, pessoal, revisando essa primeira aula sobre Roma. Belezinha? Roma fica na Península Itálica. Nasce da necessidade de povos da região do Lácio se unirem para conter as invasões etruscas. A versão lendária é a lenda de Rômulo e Remo, que ressaltam o caráter guerreiro militarizado do povo romano. Principais classes: patrícios, a elite, a aristocracia, os plebeus, a massa camponesa e urbana. Principal órgão da República Romana e que sempre existiu na história de Roma, o Senado. No século VII, um período de mais ou menos um século de dominação etrusca, e no final os patrícios se unindo, conseguindo expulsar o último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo. Então, turminha, um beijão para vocês, bora estudar Roma, até o nosso próximo encontro em Roma República, tá? O período mais emocionante, mais encantador aí da história de Roma. Um beijão e bora ser feliz nessa vida.